5 hábitos de Marco Aurélio, que reprogramaram minha mente em uma semana. Hábito 1. Vigilância mental radical. Não deixar um único pensamento passar sem ser examinado. A maioria das pessoas vive com a mente como um corredor de aeroporto. Pensamentos chegam de todos os lados com bagagem, pressa e ruído, e ninguém verifica nada. Nenhum deles é checado, nenhum é interrogado. Simplesmente passam, ocupam espaço, determinam a direção e alteram o clima interno. Você sente tristeza, mas não sabe por quê. Sente ansiedade, mas não vê motivo. Age com raiva, sem entender o gatilho, porque sua mente está aberta demais, exposta demais, vulnerável demais. O primeiro hábito que extraí de Marco Aurélio foi brutal em sua simplicidade. Vigiar o pensamento como quem guarda um forte sitiado. Ele escrevia para si mesmo como um soldado mental, um guardião do portão da própria alma. Questionava cada impulso, investigava cada julgamento, expunha cada pensamento ao sol da razão e rejeitava qualquer ideia que não tivesse fundamento. Isso não era um exercício de intelectualismo, era sobrevivência emocional. Decidi fazer o mesmo, e logo no primeiro dia percebi o caos que havia deixado se acumular. Eu não estava pensando, estava sendo pensado. O pensamento automático já vinha com julgamento, com ansiedade embutida, com culpa pré-programada. E eu obedecia, sem filtro, sem questionamento. Quando percebi isso, comecei a anotar cada pensamento negativo, cada antecipação de desastre, cada fala interna que surgia como verdade. E então perguntava: isso é fato ou é invenção? Isso me fortalece ou me enfraquece? Esse pensamento serve à realidade ou ao medo? A vigilância mental não é leve, é exaustiva, porque você descobre que, na maior parte do tempo, está absorvendo ideias herdadas, crenças não examinadas, vozes que não são suas. Um pensamento diz: você vai falhar. Outro diz: você está atrasado. Outro repete: você não é suficiente. Nenhum deles tem base, nenhum deles traz solução. Só querem ocupar espaço. Marco Aurélio ensinava: a alma se torna aquilo que alimenta com frequência, e por isso o pensamento não pode ser tratado como hóspede. Ele precisa ser tratado como um visitante que deve se justificar. Ao longo da semana, percebi que o simples ato de observar o pensamento antes de acreditar nele muda completamente o estado interno, porque cria um intervalo, uma pausa, um espaço entre o impulso e a ação. Um segundo a mais que impede o colapso, e esse segundo, com o tempo, vira estrutura, vira domínio, vira liberdade. Essa vigilância não é rigidez, é responsabilidade. Você não é culpado pelo que surge na sua mente, mas é responsável pelo que deixa permanecer, pela frequência que permite, pela história que alimenta. O pensamento é como uma semente. Ele pode crescer e ocupar tudo, ou pode ser deixado ali até secar. Você decide. Você é o solo. E isso significa que a mente não é um espelho do mundo. Ela é um filtro, um campo, um território que precisa de cuidado diário. Marco Aurélio escrevia para não esquecer, para reforçar, para lembrar a si mesmo que o inimigo nem sempre está do lado de fora. Muitas vezes ele vem disfarçado de pensamento bem intencionado, de precaução, de memória, de argumento. Mas se esse pensamento mina sua presença, obscurece sua razão, paralisa sua ação, então ele precisa ser interrompido. E não é com raiva, é com lucidez. O guardião da mente não grita. Ele observa, ele investiga, ele confronta, e quando encontra a mentira, dissolve com a luz da verdade. A mente, quando vigiada com consistência, aprende a se organizar. Começa a produzir menos ruído, mais clareza, menos julgamento, mais foco, menos ansiedade, mais presença. Depois de 3 dias praticando esse hábito, percebi que minha mente estava mais espaçosa, não silenciosa, mas mais obediente. Comecei a perceber pensamentos que antes passavam despercebidos. Comecei a rir de alguns deles. Outros eu apenas deixava ir. E isso, que parece pequeno, é o início da liberdade. Não lutar contra o pensamento,
mas deixá-lo passar como se passa uma nuvem, sem medo, sem apego, sem envolvimento. O estoico não quer dominar o mundo, quer dominar a si mesmo. E esse domínio começa pela mente, pela vigilância, pelo hábito de nunca deixar um pensamento sem ser interrogado. Porque o pensamento que não é examinado vira crença, e a crença, quando cega, vira prisão. Marco Aurélio sabia disso, e agora talvez você também saiba. Hábito 2. Ensaiar mentalmente a perda para viver com mais leveza. A maioria das pessoas vive como se tudo o que tem fosse garantido, como se o amor fosse permanente, como se a saúde estivesse assegurada, como se o dinheiro sempre chegasse, como se as pessoas fossem durar para sempre. E por trás dessa ilusão, esconde-se o medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de que, em algum momento, o que é bom acabe. Esse medo é silencioso, mas corrosivo. Ele transforma o apego em ansiedade, a rotina em angústia, a felicidade em vigilância constante, como se houvesse sempre algo prestes a dar errado. Marco Aurélio fazia o oposto. Todos os dias ele ensaiava mentalmente as perdas. Imaginava que poderia perder um filho, que poderia adoecer, que poderia ser traído, que poderia morrer naquela noite. E isso não o deixava pessimista. O tornava presente. Porque quando você aceita a impermanência, começa a valorizar a realidade. Quando você olha para a possibilidade da perda com serenidade, o apego deixa de ser prisão e se transforma em gratidão. Esse hábito me parecia sombrio no começo, mas eu estava decidido a viver como ele viveu. Então, todas as manhãs, antes de olhar o celular, antes de mergulhar na agenda do dia, eu me sentava em silêncio e imaginava. Imaginava perder a capacidade de andar, perder alguém que amo. Imaginava que aquele poderia ser meu último dia com uma pessoa específica, que aquele almoço poderia ser o último, que aquela conversa poderia ser a última oportunidade de ouvir uma voz. E então, abria os olhos, respirava e voltava. O que parecia um exercício mórbido revelou-se uma das práticas mais transformadoras de toda a semana. Porque, de repente, o que antes era automático virou sagrado. Um simples gesto, como segurar uma xícara de café, parecia precioso. Uma conversa comum com alguém da família ganhava outra dimensão. A impaciência diminuía, a presença crescia, a leveza surgia. Ao aceitar a perda, você a desarma. Você já não é mais refém da esperança de que tudo continue como está. E por isso, quando algo muda, e vai mudar, você sofre menos, sofre com dignidade, sofre com preparo, sofre sem surpresa. Marco dizia, não diga que você perdeu isso ou aquilo, diga apenas que devolveu, porque tudo que temos, temos por empréstimo. E quando você entende isso, não vive com menos intensidade, vive com mais, porque sabe que cada instante é raro, cada instante é único, e que nada é tão seu quanto a atenção que você dedica ao agora. O hábito da premeditação da perda não é sobre se resignar, é sobre se fortalecer. Ele prepara a alma para aquilo que todos nós, cedo ou tarde, vamos enfrentar, a impermanência. Não existe vida sem perda, mas existe perda com menos desespero, com menos surpresa, com mais aceitação. E isso não se aprende no momento em que tudo desmorona. Aprende-se agora, enquanto ainda está inteiro, enquanto ainda respira, enquanto ainda pode ensaiar. A ansiedade vem, muitas vezes, do apego à estabilidade, da ilusão de que temos controle, da tentativa constante de segurar o que por natureza escapa. O estoico não tenta evitar o fluxo, ele aprende a caminhar dentro dele, ele não finge que tudo vai durar. Ele olha para a fragilidade da vida com respeito. E com isso, transforma o comum em sagrado, o presente em tesouro, a rotina em ritual. Praticar a perda mentalmente é um gesto de coragem. É você dizendo para si mesmo, eu sei que tudo pode mudar, mas ainda assim, escolho estar inteiro agora. É você deixando de viver como quem teme o fim e começando a viver como quem honra o meio. Porque a vida não está no que dura, mas no que é vivido com presença. Esse hábito,
Ao longo da semana, tirou o peso do amanhã das minhas costas. Eu já não precisava controlar tudo. Já não precisava prever nem garantir. Só precisava viver com dignidade o que estava diante de mim. E isso, por si só, já reprograma a mente. Porque a mente que aceita o fim aprende a amar o agora com mais profundidade. E isso muda tudo. Hábito 3. Confrontar o ego todas as noites com brutal honestidade. O ego é sutil. Ele não grita. Ele se insinua. Ele elogia em silêncio, se ofende com facilidade e sempre tenta convencer você de que é mais sábio do que realmente é. O ego quer reconhecimento, quer destaque, quer ter razão. E quase sempre ele consegue. Porque você não percebe que está agindo por ele. Você acredita que está sendo verdadeiro, quando na verdade está apenas defendendo uma autoimagem que construiu para si. Marco Aurélio, mesmo como imperador, se forçava a encarar isso todos os dias. Ao final de cada noite, ele escrevia para si mesmo como um homem comum, como alguém que sabia o quanto o próprio ego era traiçoeiro. Ele não se elogiava, ele se examinava. Ele se perguntava onde havia exagerado, onde havia sido vaidoso, onde havia se ofendido por coisas pequenas. Ele não deixava passar, porque sabia que a mente que não é confrontada se ilude, e a alma que se ilude enfraquece. Adotar esse hábito não foi confortável, mas foi necessário. Todas as noites antes de dormir, escrevia 3 perguntas. Onde hoje fui governado pelo meu ego? Onde deixei que a vaidade me calasse? Onde agi por orgulho e não por verdade? No início, as respostas vinham lentas. Depois de 2 dias, comecei a enxergar com mais nitidez. Eu percebia quando falava demais para impressionar, quando buscava elogio disfarçado de humildade, quando evitava pedir desculpas por medo de parecer fraco. Esse tipo de observação dói, porque você desmonta a imagem idealizada de si mesmo. Mas essa dor é purificadora, porque revela a verdade, e a verdade é o que te reconstrói. O ego não suporta ser visto com clareza. Ele se alimenta da inconsciência. Ele se esconde nas justificativas, se protege no argumento. Mas quando você escreve, quando você nomeia, quando você confessa a si mesmo, ele perde força, ele murcha, ele volta ao seu lugar. Marco Aurélio dizia: não se engane. Você não é melhor do que ninguém por ter poder, por ter conhecimento ou por ter autocontrole. Você é apenas alguém tentando agir com razão diante de uma natureza caótica. Essa humildade brutal é a chave para manter a mente livre. Porque o ego, quando cresce, toma decisões por você. Ele distorce o que é certo. Ele transforma a vida em competição. Ele te convence de que perder é fracasso, que ser questionado é humilhação, que ceder é fraqueza. E então, você vive em guerra. Uma guerra invisível, mas constante. A prática noturna de examinar o ego funciona como um espelho limpo. Você para de culpar os outros. Para de buscar culpados no externo. E começa a perceber que muito do sofrimento que carrega não vem das circunstâncias, mas da forma como você decidiu se proteger. Se proteger de quê? Da rejeição, do desprezo, do esquecimento. Mas ao se proteger demais, você também se isola, se fecha, se endurece. Esse hábito, ao longo da semana, me mostrou o quanto ainda me importo com o que não tem valor, o quanto ainda busco validação, o quanto ainda me defendo, mesmo quando não há ataque. E me mostrou também que existe outro caminho, o caminho de se observar sem piedade, mas também sem culpa, apenas com sinceridade, com clareza, com firmeza. O ego não precisa ser destruído, ele precisa ser colocado em seu lugar. E esse lugar não é o trono, é a base, é o motor que serve, e não o comandante que dita. Você não precisa ser o melhor, só precisa ser honesto. E a honestidade consigo mesmo começa quando você senta, todos os dias, e pergunta: onde eu me traí hoje em nome da minha imagem? Quem faz isso com constância começa a perceber que a mente se torna mais leve, as relações mais autênticas,
as decisões mais silenciosas. Porque o ego grita, mas a verdade não. E quem se acostuma a ouvir a própria verdade todas as noites, dorme com menos ruído, com menos culpa e com mais paz. Marco Aurélio fazia isso como imperador. Eu fiz como um homem comum. E o efeito em ambos os casos foi o mesmo: clareza. E a clareza é sempre o primeiro passo da liberdade. Hábito 4. Aterrar a mente pelo corpo. Usar o físico como âncora contra o excesso de pensamento. A mente, quando não encontra chão, flutua. E o problema de uma mente que flutua é que ela nunca pousa. Ela salta de pensamento em pensamento, de medo em medo, de cenário em cenário. Sempre planejando, sempre relembrando, sempre comparando, até que o presente se esvazia. O corpo está aqui, mas a mente não. E nesse vazio entre presença física e ausência mental, nasce o colapso. Ansiedade, distração crônica, cansaço sem causa, irritação sem motivo, falta de sentido. Marco Aurélio, mesmo escrevendo sobre ideias elevadas, nunca ignorava o corpo. Pelo contrário, ele usava o corpo como disciplina, como âncora, como campo de aterramento da alma. Ele não se isolava para pensar. Ele andava, ele respirava fundo. Ele suportava o frio, suportava o sono, suportava a dor física com dignidade. Não para mostrar força, mas para lembrar a si mesmo que a mente precisa de limite. E o corpo é esse limite. Decidi aplicar isso de forma prática. Toda vez que minha mente começava a acelerar, eu me voltava ao corpo. Andava descalço, tomava banho frio, segurava o ar por alguns segundos antes de soltar. Observava a textura do que estava tocando. Sentia o chão sob os pés, o vento na pele, a luz entrando pela janela. Parecia insignificante, mas em segundos algo mudava. A mente parava de correr. Não porque eu forcei, mas porque ela foi trazida de volta ao agora pelo que o corpo podia sentir. Percebi que boa parte da minha ansiedade nascia porque eu havia me afastado demais da matéria. Me perdido demais nas ideias. Vivendo em antecipações, planos, diálogos imaginários. E o corpo, deixado de lado, tornava-se apenas um veículo cansado, carregando uma mente inquieta. Mas quando o corpo volta ao centro, a mente recua. Não desaparece, mas respeita. Marco escrevia: você é alma, razão e corpo. Trate cada um como parte. Não entregue o todo a apenas uma parte. E esse equilíbrio se revela no hábito de usar o físico como forma de autocontrole. Não como punição, mas como presença. A mente pensa, o corpo sente. E o sentir é sempre presente. Não existe tato no futuro. Não existe respiração no passado. Só aqui, só agora. A modernidade nos viciou em abstração. Pensamos demais, explicamos demais, justificamos tudo, mas não sabemos mais suportar. Suportar a fome, o silêncio, a espera, a ausência. E isso nos torna fracos, frágeis diante de qualquer desconforto. Por isso esse hábito é tão poderoso. Ele treina a alma por meio do corpo. Ele diz: você ainda está aqui, e se está aqui, ainda pode suportar. Na prática, comecei a iniciar o dia com movimento, antes de qualquer pensamento. Caminhada, alongamento, água gelada no rosto. E à noite, fechava com o corpo também. Respiração prolongada, olhos fechados, presença no peso do corpo na cama. Isso reorganiza, reestrutura, reencontra. A mente se prepara melhor para o pensamento quando o corpo foi lembrado de que existe. Você não precisa virar atleta, não precisa correr maratonas. Basta lembrar que o corpo é parte da mente e que tudo o que você ignora enfraquece. O corpo ignorado envia sinais em forma de dor, de desconexão, de inquietação. Mas quando acolhido, ele te devolve o centro, ele te ancora, ele te devolve a realidade. O estoico entende isso. Ele não busca apenas pensar melhor, ele busca existir com mais presença. E a presença não nasce da mente que pensa, ela nasce do corpo que sente. Um gesto consciente, um toque percebido,
um passo atento, um respirar mais longo. E a mente, com o tempo, aprende a obedecer esse ritmo, porque ela não é soberana, ela é ferramenta. Esse hábito, mais do que qualquer outro, me mostrou que clareza não é apenas mental, é física, e que muitas vezes a paz que buscamos nos livros, nos vídeos, nos conselhos, está a um passo descalço, um banho gelado, uma respiração longa, uma volta lenta pela rua sem destino, apenas sentindo o que o corpo sente. A alma se acalma quando sente que o corpo voltou a existir, e o corpo só volta a existir quando a mente para de ignorar o que está diante dos olhos. Marco Aurélio sabia disso, e agora você também pode lembrar. Hábito 5. Entregar o que não depende de você e agir com excelência no que depende. O hábito mais difícil de aplicar foi também o mais libertador. A ideia de que boa parte da ansiedade que carregamos não vem do que acontece, mas do que tentamos controlar sem poder. Você tenta prever o futuro, controlar a opinião dos outros, garantir resultados, impedir perdas, forçar a aceitação. E quanto mais tenta, mais se esgota. Porque existe uma violência silenciosa em tentar ser onipresente, onisciente, infalível. Você não foi feito para isso. Nenhum de nós foi. Marco Aurélio escrevia todos os dias sobre essa divisão essencial. Aquilo que depende de mim, eu devo fazer com excelência. Aquilo que não depende de mim, eu devo soltar, sem resistência, sem desespero, sem apego. Parece simples, mas é contra tudo o que fomos condicionados a acreditar. Desde cedo aprendemos que só estamos seguros se controlarmos tudo. Mas isso não é segurança, é prisão. Uma prisão disfarçada de responsabilidade. Na prática, comecei todos os dias me perguntando: o que de fato depende de mim hoje? Não em teoria, não num ideal, mas aqui, agora. A resposta era sempre menor do que eu imaginava. Depende de mim a forma como vou reagir a uma crítica, como vou usar meu tempo, como vou tratar quem cruzar meu caminho, como vou pensar, como vou decidir. Só isso. O resto não é meu. E quando digo que não é meu, não falo de indiferença, falo de lucidez. Porque enquanto eu gastava energia tentando moldar o que está fora, o que estava dentro de mim era negligenciado. Eu me perdia em cenários hipotéticos, em diálogos imaginários, em medos que não haviam acontecido. E tudo isso me roubava da única coisa que eu poderia realmente mudar: minha ação. Esse hábito exige coragem, porque abrir mão do controle ilusório é encarar a realidade com humildade. É reconhecer que não importa o quanto você tente, o outro ainda pode ir embora. O resultado ainda pode falhar. A resposta ainda pode decepcionar. Mas você pode continuar firme. Você pode continuar honesto. Você pode continuar centrado. Porque isso depende de você. Ao longo da semana, sempre que algo me irritava, me frustrava ou me tirava do eixo, eu perguntava: isso está sob meu controle? E se a resposta fosse não, então minha única tarefa era soltar, respirar e redirecionar minha energia para o que era meu dever. E quanto mais eu fazia isso, mais leve ficava. Porque a mente se cansa de lutar guerras que não pode vencer. E quando ela entende que pode vencer onde tem domínio, ela se organiza. Ela ganha propósito. Marco dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E força, nesse caso, não é rigidez, é clareza. É a capacidade de agir bem, mesmo quando tudo em volta está desorganizado. É não depender do mundo estar calmo para manter a paz. É não precisar que tudo saia como o esperado, para continuar com dignidade. Esse hábito não é um evento, é uma prática contínua, é um filtro aplicado ao longo do dia, uma lente que organiza o caos. Você não precisa controlar tudo para viver bem. Você precisa fazer bem o que é seu, falar com verdade, cumprir sua palavra, cuidar da mente, treinar o corpo, escolher o que pensa, decidir como age. Esse é o seu território. Fora dele existe o mistério.
E o mistério não é seu inimigo, é apenas o lembrete de que você é humano, limitado e ainda assim capaz de grandeza. No fim da semana, percebi que minha energia estava mais concentrada, menos espalhada, menos ansiosa, porque eu havia deixado de tentar resolver o mundo e comecei a resolver a mim mesmo. Marco Aurélio era imperador de Roma, mas nunca deixou que o título confundisse sua percepção. Ele sabia que seu verdadeiro império era interno, e é ali dentro que a verdadeira liberdade nasce. Solte o que não depende de você e coloque presença total naquilo que depende. Esse é o caminho estoico. Esse é o hábito que, se mantido, transforma cada instante em um exercício de domínio, de clareza, de reconexão com a realidade. A ansiedade não sobrevive onde há limite claro entre o que é seu e o que nunca foi. O que permanece após 7 dias de prática? 7 dias foram suficientes para entender o que já estava claro, mas esquecido, que a mente não se transforma por consumo, mas por prática. Que ler sobre virtude não é o mesmo que praticar a virtude. Que admirar Marco Aurélio é fácil. O difícil é viver um pouco do que ele vivia. Com vigilância, com firmeza, com sobriedade e, acima de tudo, com responsabilidade sobre si mesmo. Esses 5 hábitos não foram criados para impressionar. Foram criados para sustentar. Sustentar o peso invisível da existência. Sustentar o impacto das perdas, o ruído dos pensamentos, o orgulho ferido, o corpo cansado, a vontade de fugir. São hábitos forjados na guerra, aplicados por um imperador que enfrentava conspirações, pestes, traições e a própria morte, e ainda assim, escrevia com calma para lembrar a si mesmo que a mente pode ser treinada. Todos os dias. Depois de uma semana, percebi que não estava mais buscando paz. Estava cultivando presença, que não buscava controlar a vida. Estava reaprendendo a sustentar o agora, que não precisava eliminar o medo, bastava recusar obedecê-lo, que a mente, mesmo agitada, pode se alinhar com a verdade se você tiver coragem de confrontá-la sem desculpas. Esse tipo de clareza não se compra, se constrói, com repetição, com humildade, com desconforto. Os hábitos estoicos não aliviam a dor de imediato, mas mudam sua relação com ela. Eles não prometem que a vida será fácil, mas prometem que você será mais firme, mais lúcido, mais presente diante do que vier. E isso, por si só, já vale mais do que qualquer sensação passageira de controle. Percebi que a verdadeira força não é a ausência de ruído, é a capacidade de manter o eixo mesmo quando o ruído volta. Que a liberdade não é viver sem medo, é saber quem você é mesmo quando o medo aparece. Que sabedoria não é decorar frases, é aplicar silêncio onde antes havia reação, clareza onde antes havia julgamento, ação onde antes havia fuga. Os escritos de Marco Aurélio sobreviveram por séculos não porque são bonitos, mas porque são úteis, porque servem como espelho. E ninguém gosta de encarar o próprio reflexo quando está despido, mas é justamente ali que a transformação começa. No desconforto, na fricção, no incômodo de perceber que grande parte da dor que carregamos é criada por nós mesmos, por hábitos mentais que alimentamos sem notar. Durante esses 7 dias, entendi que não estou no controle de quase nada, mas estou no comando de mim, e que esse comando começa pequeno, um pensamento vigiado, uma perda ensaiada, um ego confrontado, um corpo ativado, um limite respeitado. E que ao repetir isso, o sistema interno se reorganiza, a mente se limpa, a alma se alinha, e a vida externa, por consequência, começa a refletir esse novo eixo. Se você chegou até aqui, talvez já saiba disso também. E talvez tenha sentido, como eu senti, que não se trata de buscar uma nova filosofia, mas de aplicar com seriedade aquilo que já resiste ao tempo. Marco Aurélio não falava com seguidores, ele escrevia para si mesmo, e agora talvez tenha escrito para você também. A diferença é que agora você pode escolher o que fazer com isso. Escolha um hábito, um só. Não tente mudar tudo.
Apenas comprometa-se com por 7 dias. Veja o que acontece e observe não o mundo, mas sua mente, sua clareza, sua forma de se posicionar diante dos desafios. Você não precisa de permissão, só de presença. Porque uma mente treinada para permanecer firme em si já é por si só um império que nada pode conquistar. Se esse vídeo te trouxe silêncio, firmeza ou algum tipo de reencontro com você mesmo, comente abaixo qual desses 5 hábitos você vai começar a praticar. Vamos caminhar nessa jornada com dignidade, sem pressa, sem máscara, só com aquilo que permanece.